Existe uma prática espiritual que faz o reino das trevas entrar em modo de emergência. Não é oração, não é louvor, não é leitura bíblica. É algo que 95% dos cristãos modernos abandonaram completamente. E o inferno comemora esse abandono todos os dias. Porque quando você reativa essa arma, o pânico se instala nas regiões celestiais das trevas. Altares de bruxaria tremem. Feiticeiros entram em desespero. Principados convocam reuniões de emergência. Estou falando do jejum. E se você acha que jejum é apenas ficar sem comer para impressionar a Deus, você perdeu completamente o ponto. Nos próximos minutos, vou te mostrar o que realmente acontece no mundo espiritual, quando um crente que conhece sua autoridade começa a jejuar. E quando você entender isso, vai parar de se perguntar por que certas batalhas nunca terminam. Porque a verdade é esta: existem demônios que só saem de uma forma. E a igreja moderna parou de usar essa forma. Vamos começar destruindo uma mentira religiosa. Jejum não é barganha com Deus. Você não jejua para convencer Deus a fazer algo que ele está relutante em fazer. Você não jejua para ganhar pontos de santidade. Você não jejua para provar que é mais dedicado que outros crentes. Essa é a distorção religiosa que matou o poder do jejum nas igrejas modernas. Transformaram uma arma de guerra espiritual em um ritual de autoflagelação. E quando o jejum se torna performance religiosa, ele perde completamente seu poder. Jesus foi direto nesse ponto. Mateus 6,16 diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Note a palavra quando. Não se. Quando Jesus assumiu que seus discípulos jejuariam, não era opcional, era parte do arsenal, mas ele advertiu contra transformar isso em teatro religioso. Por quê? Porque o jejum não foi projetado para impressionar pessoas. Foi projetado para demolir fortalezas espirituais. E aqui está algo que vai chocar você. A razão pela qual a igreja moderna parou de jejuar não tem nada a ver com teologia. Tem tudo a ver com conforto. Vivemos na era da conveniência. Cristianismo rápido. Fé instantânea. A ideia de negar o corpo, de subjugar a carne, de entrar em desconforto intencional por propósitos espirituais, soa primitiva demais. Mas enquanto a igreja ocidental dorme em suas poltronas confortáveis, o reino das trevas celebra. Porque eles sabem o que a maioria dos crentes não sabe. Que existe uma categoria de demônios que não respondem a nada, exceto jejum combinado com oração. E essa revelação está em uma das passagens mais ignoradas do Novo Testamento. Mateus 17 registra um momento devastador. Os discípulos de Jesus encontraram um menino possuído por um demônio. Eles tentaram expulsá-lo. Afinal, Jesus já tinha dado autoridade a eles, certo? Mas o demônio não saiu. O pai do menino estava desesperado. Os discípulos estavam envergonhados. E quando Jesus chegou, ele repreendeu o demônio e libertou o menino instantaneamente. Os discípulos esperaram até ficarem a sós com Jesus e perguntaram: por que não pudemos expulsá-lo? A resposta de Jesus deveria estar gravada em letras de fogo em cada igreja. Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Essa palavra casta no grego original é gênus. Significa classe, categoria, tipo, espécie. Jesus estava revelando algo que a maioria dos pregadores modernos não tem coragem de ensinar. Nem todos os demônios são iguais. Existem hierarquias. Existem níveis de poder. Existem principados que governam regiões inteiras, e alguns deles não saem com oração comum. Eles exigem jejum. Por quê? Porque jejum não é sobre Deus. É sobre você. Deus não precisa que você jejue para liberar seu poder. Ele já é todo-poderoso. Mas você precisa jejuar para operar na autoridade que ele já te deu. E aqui está a chave que vai abrir tudo.
E. W. Kenyon escreveu algo profundo sobre isso. O jejum não muda Deus. Ele muda você. Ele subjuga a carne e liberta o espírito para operar em plena autoridade. Quando você jejua, você está declarando ao seu corpo: você não me controla. Você está declarando aos seus apetites: eu governo sobre vocês. E no momento em que você faz isso, algo muda no mundo espiritual. Porque a batalha sempre foi sobre quem governa: seu espírito ou sua carne, o reino de Deus ou o reino do ego. E jejum é a recusa de negociar com as demandas da carne. Agora vamos ao que realmente acontece quando você começa a jejuar. E prepare-se, porque isso vai além de qualquer coisa que te ensinaram na escola dominical. No momento em que você inicia um jejum verdadeiro, com propósito espiritual e fé na palavra, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, seu espírito assume controle primário sobre seu corpo. Normalmente, você vive no piloto automático. O corpo pede, o corpo recebe. Mas quando você jejua, você quebra esse ciclo. Você diz: meu espírito decide, não minha carne. E isso cria uma clareza espiritual que você não consegue de outra forma. Segundo, acordos espirituais invisíveis começam a se quebrar. Vícios que pareciam impossíveis de largar de repente perdem o poder. Padrões geracionais que atormentaram sua família por décadas começam a rachar. Compulsões que controlavam sua mente começam a enfraquecer. Por quê? Porque muitos desses padrões são sustentados por demônios que se alimentam da sua falta de domínio próprio. Quando você jejua, você corta o suprimento deles. Terceiro, e aqui está o mais poderoso: o jejum força batalhas no segundo céu. Deixe-me explicar isso porque a maioria dos crentes não entende a geografia espiritual. Existem 3 céus mencionados nas Escrituras. O primeiro céu é a atmosfera física. O terceiro céu é onde Deus habita. O segundo céu é o domínio espiritual onde principados e potestades operam. É o território disputado. É onde as batalhas invisíveis acontecem. E aqui está a verdade chocante: suas orações precisam atravessar esse território. Daniel 10 revela isso de forma assustadora. Daniel estava orando e jejuando por 21 dias. No 21º dia, um anjo apareceu e disse algo que deveria revolucionar nossa compreensão de guerra espiritual. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12, 13. Leia isso de novo devagar. A oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta foi bloqueada por 21 dias por um príncipe demoníaco, até que Miguel, o arcanjo, veio ajudar na batalha. Aqui está o que isso significa. Existem demônios territoriais que têm autoridade legal sobre regiões, famílias e situações por causa de pecados passados, maldições ou acordos espirituais, e eles podem atrasar as respostas às suas orações. Não porque Deus seja fraco, mas porque existem leis espirituais em operação, e o jejum faz algo que a oração sozinha não faz. Ele quebra a autoridade legal do inimigo. Ele força os principados a recuar. Ele cria uma pressão espiritual tão intensa que demônios que estavam confortavelmente instalados em suas fortalezas são forçados a sair. Agora vamos falar sobre o que acontece do lado das trevas quando você começa a jejuar. E isso é algo que bruxos e feiticeiros sabem muito bem. Mas a igreja esqueceu. Quando um crente que conhece sua autoridade entra em jejum, altares de bruxaria são alertados. Não estou falando de fantasia. Estou falando de realidade espiritual. Existem pessoas que dedicam suas vidas a fazer pactos com demônios para destruir crentes, famílias e igrejas. E eles operam através de rituais, feitiçarias e invocações.
Mas aqui está algo que eles odeiam admitir. Eles não têm poder nenhum sobre um crente que jejua em autoridade. 0. Porque o jejum quebra os canais espirituais que eles usam para lançar maldições. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está lutando contra um vício há anos. Tentou de tudo. Nada funciona. Você ora, clama, chora, mas volta sempre para o mesmo padrão. Por quê? Porque pode haver um acordo espiritual em operação. Algo que foi estabelecido antes de você ou por você em momentos de fraqueza. Demônios não precisam de muito. Uma porta entreaberta já é suficiente. Mas quando você jejua, você faz 3 coisas simultaneamente. 1. Você declara que sua vontade é mais forte que seu corpo. 2. Você corta a energia espiritual que alimenta aquele padrão. 3. Você força o demônio que está por trás daquele vício a se manifestar ou a sair. E é nesse momento que feiticeiros entram em pânico. Porque eles sabem que quando um crente jejua com fé, os demônios que eles invocaram perdem o controle. As amarras espirituais se rompem. As maldições voltam para quem as enviou. E aqui está algo que vai te libertar. Isaías 58 é o capítulo que destrói toda a feitiçaria. Deus diz: não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Isaías 58, 6. Soltar ligaduras, desfazer ataduras, libertar oprimidos, despedaçar jugos. Essa é a linguagem de demolição espiritual. E o versículo continua: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Isaías 58, 8. Luz, cura, rompimento. Tudo isso acontece quando você jejua do jeito certo. Não como religiosidade, como guerra. Mas aqui está onde a maioria dos crentes erra. Eles jejuam, mas continuam vivendo em incredulidade. Eles negam o corpo, mas não declaram a palavra. E aí o jejum se torna apenas dieta espiritual, sem poder, sem resultados. Porque jejum sem fé não passa de fome. Mas jejum com declaração da palavra é dinamite espiritual. E.W. Kenyon dizia: jejum é o reconhecimento de que o Espírito governa, e quando o Espírito governa, demônios obedecem. Então, como você jejua de forma que produza resultados sobrenaturais? Vou te dar 4 tipos de jejum que estão nas Escrituras e que cada um serve para propósitos específicos. Primeiro, o jejum de consagração. Esse é o jejum que você faz quando precisa de direção clara de Deus. Atos 13, 2, 3 diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A igreja primitiva jejuava antes de tomar decisões estratégicas. Por quê? Porque jejum traz clareza espiritual, remove o ruído, silencia as vozes da carne e abre os ouvidos do espírito. Segundo, o jejum de quebra de fortalezas. Esse é o jejum que você faz quando está enfrentando vícios, padrões destrutivos ou opressões. Joel 2,12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejuns, com choro e com pranto. Esse jejum é intenso. É acompanhado de arrependimento profundo e declarações de guerra. Você não está pedindo, você está quebrando. Terceiro, o jejum de libertação coletiva. Esse é o jejum que você faz por uma nação, uma família ou uma igreja inteira. Ester 4,16 registra: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Ester sabia que enfrentava principados sobre um reino inteiro, e ela convocou um jejum coletivo que quebrou a conspiração do inferno. Quarto, o jejum de Daniel. Esse é o jejum parcial prolongado que produz revelação profunda e quebra de príncipes territoriais. Daniel 10, 2, 3 diz: naqueles dias, eu,
Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Daniel não fez jejum total. Ele fez jejum de alimentos específicos por 21 dias. E no 21º dia, ele recebeu a revelação mais profunda de todo o Antigo Testamento sobre o fim dos tempos. Esse jejum é para quando você precisa de revelação que não vem de outra forma. Agora vamos ao prático. Como você começa a jejuar sem cometer erros que anulam o poder? Primeiro, defina o propósito. Nunca jejue sem saber por que você está jejuando. Vou jejuar porque sim não funciona. Deus te pergunta: o que você quer? Qual fortaleza você está atacando? Qual revelação você busca? Escreva isso. Declare em voz alta. Segundo, escolha o tipo e a duração. Se você nunca jejuou, não comece com 40 dias. Você vai desistir no segundo dia. Comece com um jejum de 24 horas, ou um jejum de Daniel de 7 dias. Construa resistência espiritual. Terceiro, combine jejum com palavra. Não basta parar de comer. Você precisa alimentar seu espírito com declarações bíblicas. Durante o jejum, medite em versículos que destroem a fortaleza que você está atacando. Se é vício, declare: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Se é doença, declare: pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. 1 Pedro 2:24. Se é opressão financeira, declare: o meu Deus suprirá a todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Quarto, quebre o jejum com gratidão. Quando você terminar o jejum, não saia correndo para comer tudo que vê pela frente. Agradeça a Deus pela vitória espiritual que já foi conquistada. Declare que o trabalho está feito no mundo invisível e agora você espera a manifestação no mundo natural. Mas aqui está algo que poucos pastores têm coragem de ensinar. O jejum não é sobre sofrer. É sobre dominar. Você não está se punindo. Você está treinando seu espírito para governar sobre sua carne. E quando seu espírito governa, você opera em um nível de autoridade espiritual que demônios não conseguem resistir. Porque a autoridade espiritual não vem de gritos, vem de domínio próprio. Paulo escreveu em 2 Coríntios 6:5. Em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Ele listou jejuns como parte do arsenal de um apóstolo. Não porque Deus precisasse, mas porque Paulo precisava manter seu corpo sob controle para operar em autoridade máxima. E aqui está a verdade que vai te libertar de toda religiosidade. Jejum não é para Deus ver. É para o diabo saber. Quando você jejua, principados recebem a notificação. Esse crente acordou. Ele entendeu como funciona. Ele está vindo com autoridade legal. Recuem. E eles recuam. Porque eles sabem que um crente que jejua com fé é imparável. Então qual é a sua próxima ação? Você vai continuar orando pelas mesmas coisas há anos sem ver mudança? Ou você vai ativar a arma que Jesus disse que destrói esta casta de demônios? Se há uma fortaleza na sua vida que não cai, um vício que não quebra, uma opressão que não sai, jejue. Não peça a Deus para fazer o que Ele já te deu autoridade para executar. Jejue. Declare a palavra. E assista principados caírem. Mas antes de você fazer isso, preciso te advertir sobre algo. Existe uma frase que milhões de cristãos repetem durante o jejum, que anula completamente o poder espiritual. Essa frase soa humilde, soa piedosa. Mas espiritualmente, ela é veneno. E quando você a diz, você abre a porta exata que o jejum deveria fechar. No próximo vídeo, vou te revelar qual é essa frase mortal. E quando você descobrir, nunca mais vai repeti-la. Porque essa única frase é a diferença entre jejuar com poder e jejuar em vão.